namorando para engravidar, vá lá na Lagoinha, minha irmã. A unção está fluindo. Já tem 2 salas aqui. A gente vai ter que comprar o prédio do lado de tanta criança. Amém? Quem crê que a gente pode comprar prédio aqui para colocar criança? A primeira igreja Kids aqui. Quem crê? Amém. Eu gostaria de chamar o Everton e a Nicaele. Uhul! Pode subir aqui, que nós vamos fazer a renovação de votos. 10 anos de casado. Gente, eu não tenho 10 anos de casado, eu tenho só 7 anos de casado. Já estou até pensando em fazer uma festança. É lindo. Eles estão aqui e eles vão estar fazendo essa renovação. Mais 10, 20, 30, 40, 50 anos de casado. Gente, eu já fui numa bodas de ouro. 50 anos de casado. Gente, é lindo, é maravilhoso. 2 velhinhos assim, ó, abraçado, né? Eles davam uns beijinhos assim, ó. Eles não tinham nem dente, tadinho. Hoje a gente pode ser uns velhinhos mais bonitinhos, né? Mas na época, né, eu tinha o quê? 8 anos, né? Nos anos 80, isso. Eles lá em Caracóis, lá no interior de Minas. Aí dá uns beijinhos assim, que apaixonados. Que apaixonados, que amor. E eles estão celebrando, né, bodas de estanho, ou zinco, né? Que estanho significa maleável. Ou seja, eles já chegaram numa fase que eles estão se adaptando um ao outro, vivendo essa experiência, né? Que é suscetível, eles são flexíveis. Resiliência é a capacidade, né? De você receber aquela pressão e continuar e voltar àquele estado e se manter firme. Isso, uma música romântica, por favor. É um momento especial. Obrigado, viu, galera da mídia. Mais baixinho, mais baixinho. E como eles falam que é uma bodas de estanho e zinco, é conhecida como o zinco. Ele tem a capacidade de gerar uma proteção. Abaixa mais, abaixa. Fazer a capacidade de proteção. Se você estuda um pouquinho de som de elétrica, sabe que o zinco envolve e protege o ferro, né? Já vai entregar? Ah, entrega já entrega. Ô, glória! Vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para então, ou seja, eles já estão chegando em 10 anos de casado. Significa que eles estão protegidos. Eles estão guardados pelo Senhor. E eu quero ler um texto em 1 Coríntios capítulo 13 que fala o seguinte: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Amém? Cadê as alianças? Vocês vão... o que Deus uniu não vai acabar. Estenda a mão, igreja. Pai, nós abençoamos essas alianças, meu Pai. E consagramos essas alianças nessa renovação, meu Pai, no nome de Jesus. Pai eterno, nós como igreja do Senhor os abençoamos, meu Pai. E abençoamos essas alianças. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Fica aqui mais à frente. Para longe. Coloca na beiradinha. Tudo que nos aconteceu foi um plano de Deus. É tudo amor. Abaixa um pouquinho. Eu, Everton, neste dia das nossas bodas de estanho, reafirmo a minha lealdade e prometo, com a ajuda de Deus, ser fiel esposo até que a morte nos separe. Portanto, uma vez mais, comprometo minha palavra e meu amor por você, Nicaele.
Eu, Nicaele, tenho a felicidade de celebrar nossas bodas de estanque. Havendo dado bom exemplo à nossa família, prometa-me, com a ajuda de Deus, continuar sendo fiel esposa até a morte que nos separe. Portanto, uma vez mais, comprometo a minha palavra e meu amor por você, Everton, em nome de Jesus. Essa aliança significa pureza e fidelidade, que vai perpetuar esse amor sincero entre o casal. Por isso nós estamos renovando esses votos para que daqui a 5 anos eles possam comemorar anos de cristal, bodas de cristal, bodas de porcelana, bodas de prata, bodas de ouro e bodas de diamante. Por isso, neste momento, fique de pé e estenda as mãos para essa renovação de 10 anos, em que eles vão conquistar mais e mais para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Pai, nós como igreja do Senhor abençoamos a vida, Senhor Deus, do Everton e da Micaela, meu Pai. E declaramos toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sobre esse novo tempo, meu Pai, que eles vão viver como família, como, Senhor Deus, um casal. Ó Deus eterno, conhecendo um ao outro cada vez mais, meu Pai, o coração, as palavras. Pai eterno, nós abençoamos a vida dos teus servos, meu Pai, e colocamos eles diante do Senhor, meu Pai, e te pedimos, Senhor Deus eterno, venha guardar, meu Pai, guardar o casamento deles em nome de Jesus. Pai eterno, abençoe, Senhor Deus eterno, a vida dos dois, abençoe a vida do filho deles, meu Pai, em nome de Jesus. Guarda a casa, tudo que leva o nome deles, o trabalho, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por esse novo tempo. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Vamos tirar mais uma foto aqui, ó. O tempo Tudo pequeno, não pode você. apagar nem as ondas do mar levar para longe. Tudo que nos aconteceu foi um plano de Deus. Arquiteto do amor, Sei que não é Ah, é? Ó, vem cá. Outro beijo, outro beijo. Outro beijo. Ainda bem que vocês me lembraram. Vai. Aê. Fique de pé no seu lugar. Pega a sua Bíblia. Aqui é a academia. Sobe e desce. Né? Tem que pegar firme aqui, né? Ai, é tão lindo, né? Tão romântico. Nossa, você fica assim. Ah, meu Deus. Amém? Pega a sua Bíblia aí bem forte. Vamos aí bem juntos. Bem forte. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que minha mente está alerta. O meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, em nome de Jesus. Amém. Vem cá, pastora Rose. Continue de pé. Meu Deus do céu. Eu tenho 42, meus irmãos. Força aí. Estenda as mãos para a pastora Rose. Pai eterno, nós colocamos a vida da tua filha diante do Senhor, meu Pai. Ó Deus, nós derramamos e abençoamos a vida da tua filha com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Usa ela com graça, com sabedoria e unção, em nome de Jesus. Pai
Pai eterno, muito obrigado pela vida dela, da dedicação dela à obra do Senhor, ao chamado que o Senhor tem sobre sua vida. E que no nome de Jesus o Senhor derrame todas as bênçãos descritas na palavra do Senhor sobre a sua vida. Pai, usa ela como um rio que flui. Ó Deus, que as palavras dela venham ser direto do trono do Pai. Nós, como igreja do Senhor, abençoamos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, meus irmãos. É bom estar aqui na casa do Pai, rendendo a Ele toda a honra, toda a graça, todo louvor pertence a Ele. E é por isso que nesta manhã você está aqui. Nós estamos aprendendo, sobre autoridade. E essa série de pregações que nós estamos acontecendo aqui todos os domingos, que vai estar sendo encerrada no domingo de março, dia 19. Nós estamos aprendendo, a primeira parte nós aprendemos sobre autoridade e submissão. E essa segunda parte nós vamos estar aprendendo sobre a autoridade delegada. E domingo passado, a Samara, ela pregou aqui a respeito de você estar respeitando o seu líder, você está respeitando o seu pastor, mesmo que você tenha uma outra ideia, mas a ideia dele permanece. Você pode estar fazendo, ou ele está pegando a sua ideia para fazer no outro mês ou na outra semana, mas aquela ideia que ela deu o exemplo da pastora Silvia, aquela ideia que ela teve, nós temos que respeitar e acatá-la, não desrespeitar e sair falando. À noite também o pastor Marlon, ele pregou a respeito de a Miriam e Arão, tá respeitando Moisés, porque Miriam e Arão, eles eram os irmãos mais velhos de Moisés. Moisés era o mais novo. E dentro da casa, Miriam e Arão era que mandavam em Moisés. Moisés tinha que obedecer eles. Mas fora da casa, Miriam e Arão, eles não entenderam, eles não sabiam que eles que tinham que respeitar Moisés. Porque lá fora Moisés, além dele ser o mais novo, o irmão mais novo deles, ele era um líder, ele tinha que ser respeitado. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o caráter e a autoridade delegada. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Números 16, onde vai falar da rebelião de 3 homens. Números 16, capítulo 16. Se você puder ficar de pé, você fique. Se você não puder, você pode ficar sentado. Mas que você venha abrir a sua Bíblia, seja no tablet, seja a Bíblia mesmo. Seja onde você tiver ela aí, você abre ela, nós vamos estar lendo junto. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 18, para a gente estar entendendo sobre a autoridade delegada, a benevolência, de Moisés. Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã, Abirão, filhos de Eliabe, e também On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés caiu sobre o seu rosto em terra e falou a Corá e todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é santo, e que fará chegar a si. Aquele quem lhe escolher, esse lhe fará chegar a si. Façam isso, peguem incensário, você, Corá e todo o seu grupo, ponham brasas nos incensários. Amanhã coloque incenso sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, esse será santo. E agora basta, filho de Levi. Moisés disse também a Corá: agora escute, filhos de Levi. Será que para vocês é pouca coisa
o fato de o Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel para os fazer chegar a si, a fim de cumprir o serviço do tabernáculo do Senhor e estarem diante da congregação para ministrarem, eles fez chegar a você, Corá e todos os seus irmãos e os filhos de Levi com você. E agora vocês buscam também o sacerdócio, portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor. E Arão, o que ele é para que estejam murmurando contra ele? Moisés chamou Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles não disseram: não iremos. Será que é pouca coisa o fato de você ter tirado de uma terra que mana leite e mel para nos fazer morrer nesse deserto? E agora você quer também te fazer príncipe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra que mana leite e mel, nem nos deu campo e vinha como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente? Pois não iremos. Então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: não atentes para a oferta deles. Não tire deles nenhum só jumento, não fiz mal nenhum deles. Moisés disse ainda a Corá: você e todo o seu grupo põem-se diante do Senhor, você e ele e também Arão, no dia de amanhã. Cada um pegará o seu incensário e porá incenso nele. Que cada um traga o seu incensário diante do Senhor, 250 incensários, também você e Arão, cada um qual. Assim, pegaram cada qual o seu incensário, puseram brasas nele, sobre as brasas colocaram incenso e se puseram com Moisés e Arão diante da porta da tenda do encontro. Corá reuniu contra ele todos os povos e a porta da tenda do encontro. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Podeis assentar. Pai, nós te louvamos por essa palavra, Deus. Nós te agradecemos, Pai, que ela venha entrar na nossa mente, mas que nós possamos colocar em prática, Pai, aquilo que nós estamos aprendendo, Deus. Pai, é o que eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, que nós vamos ser apenas ouvintes, Pai, mas que nós vamos ser praticantes da palavra do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Benevolência significa bondade de ânimo para com algo ou alguém. Na Bíblia, demonstrar bondade ou boa vontade em relação a outras pessoas, revelando altruísmo e simpatia. Um amigo é um ser benévolo porque tem boas intenções, sincero, compreensivo e tolerante. Nós vamos ver aqui a situação com que aconteceu com Corá, Datã e Abirão. Há uma diferença entre o profeta e o sacerdote. O profeta é aquele que Deus, Moisés, profeta, Deus falava face a face com ele, mostrava para ele as coisas que iam acontecer e ele pegava e falava para o povo. O sacerdote é aquele que ia até Deus levar a oração do povo. Então, Moisés não era sacerdote, Moisés ele era profeta. Mas aqui nós vimos uma coisa muito séria, que o versículo já começa a falar da rebelião. E lá, se você abrir a sua Bíblia, lá em 1 Samuel 15, 23, diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A rebelião é um pecado de feitiçaria porque desvia as pessoas de Deus. A gente quando a gente lê esse texto, a gente começa a perceber a questão ali, que Corá, ele não agiu assim, só ele chamou 3 e ainda chamou mais 250 pessoas ali para estar falando contra o que Moisés, contra o que Arão, contra o que estava acontecendo ali. E essa situação, lá em Números 12, a gente vê, a situação quando Miriam, ela tocou na unção de Moisés. Ainda assim, foi mais oculta ela. Mas aqui, a rebelião foi coletiva. A rebelião de Miriam com Moisés foi ela e Arão. Essa rebelião aqui, Corá, Datã e Abirão, eles chamaram mais 250 pessoas e começaram a reunir para ir contra Moisés. E uma das coisas que me chama a atenção aqui, que se a gente está em rebelião
contra o nosso líder, se a gente está em rebelião contra o nosso pastor, ou se a gente está em rebelião contra aquele que é autoridade sobre a sua vida, aquele que é autoridade sobre você, você está desviando dos propósitos de Deus. Você está desviando daquilo que a palavra de Deus pede você para falar. Eu lembro, meu pai, ele era profeta e às vezes, né, várias vezes, não vou falar às vezes, várias vezes a gente pegava ele orando pela gente. Papai, ele falava com a gente o que ia acontecer e ele chegava e ainda falava para as pessoas, talvez as pessoas que estavam com a gente. Ele falava também, olha, toma cuidado porque tá para acontecer isso com você. E a pessoa não brincava e dentro da nossa casa mesmo, dentro da família dele, meu pai, ele foi criticado pelos cunhados, meu pai foi criticado até mesmo pelos filhos, desse jeito dele, de Deus estar revelando para ele a palavra. E eu vi que isso aconteceu, o quê? A bênção não chegou sobre essas pessoas, passaram muita situação difícil por não obedecer. E a gente vê aqui a questão da liderança. A gente vê aqui que uma das coisas que me chamou atenção, que mesmo diante disso tudo que aconteceu ali, que eles começaram a falar contra Moisés, contra aquilo que Arão também estava fazendo. Moisés, ele não se zangou. Moisés, ele não reuniu. Moisés, ele não foi da mesma forma que eles vieram até a eles, mas Moisés simplesmente, ele dobrou o seu joelho e orou ao Senhor. E aí aqui, sentado agora, orando para o casal que fez 10 anos, Deus falou comigo a respeito do sacerdote. E Deus pediu para mim falar para os sacerdotes que estão aqui. Como que você tem agido na sua casa? Eu vou falar da liderança, estou falando do sacerdote. Foi que Deus mandou fazer uma pergunta para vocês. Se a situação vem, se o problema vem, como que você age? Você vai aos pés do Senhor, pedir a Deus a direção, ou você vai na sua vontade? Porque o sacerdote aqui, como Arão está falando aqui, ele levava, o sacerdote é aquele que leva, aquele que entra, pega a oração e leva até o Senhor, pega o pedido e leva até o Senhor, pega aquela situação que estava vivendo ali, quando Moisés falou assim, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem dele é e quem é santo, fará chegar assim. Então ele pede para Arão orar, pega o seu incensário e vai lá e ora. E Arão vai e começa a colocar essa situação diante de tudo, diante do Senhor. E você, sacerdote, foi essa pergunta, olha, não está escrito aqui na minha agenda, ó, minha agenda está tudo escrito, não está escrito aqui na minha agenda, mas foi essa pergunta que eu estava ali sentada e Deus pediu para falar. Pergunta para os sacerdotes que estão aqui, os maridos que estão aqui, os que têm a responsabilidade de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, provedor, como é que eles fazem diante da situação que eles passam com a esposa, diante da situação que eles passam com os filhos? Eles vão para a briga? Eles vão partir assim, tá brigando aqui, eu brigo de lá? Ou na hora você, como sacerdote, você vai agir como um homem íntegro, como um homem temente ao Senhor, como um homem que pediu a direção ao Senhor. E tudo vai dar bem na sua casa. Você não vai deixar tirar a sua autoridade de sacerdote na sua casa. Você apenas vai pegar e levar a Deus e pedir a Deus sabedoria e vai falar com integridade. Vai falar com a autoridade que Deus te deu, a autoridade delegada que Deus te deu. Então, sacerdotes, por favor, vocês que estão aqui, não se abaixem diante daquilo que Deus te colocou, diante daquilo que Deus te chamou. Você é o sacerdote da sua casa. Você tem a palavra na sua casa. Amém? Aleluia. Então vamos lá. Todos nós devemos ter obediência ao Senhor, né? Porque lá em 1 Samuel 15 fala da obediência que nós temos que ter a Deus. Eu achei essa parte quando eu li todo o livro. É a terceira vez que eu leio esse livro sobre autoridade espiritual. E cada vez que eu leio esse livro, ele me fala diferente. Mas uma das coisas que, diante da situação aqui, Moisés, ele se prostrou diante do Senhor.
ele foi diante do Senhor para que Deus viesse dar a direção naquele momento. O profeta, irmãos, o profeta que é usado pelo Senhor, às vezes a gente não entende o que ele está falando, e às vezes você nem concorda com o que ele está falando, mas ele está falando direcionado por Deus. E nós, como filhos de Deus, nós temos que estar obedecendo a voz do profeta. E nós vimos que eles se levantaram ali com Moisés, porque o que nós vemos aqui, a rebeldia que veio aqui, é porque quando você começa a ler todo o texto, você começa a ver que eles queriam tomar o lugar dele também, tomar o lugar de Moisés, tomar o lugar do profeta. Gente, não é fácil ser profeta. Não é fácil. É fácil, Marlon? Não é fácil. Quantas vezes, né, o Marlon aqui, eu falo Marlon, pastor Marlon, que é difícil de eu falar pastor Marlon, mas eu respeito o Marlon com a minha autoridade, ele sabe que eu respeito ele. Mas o Marlon, na reunião de liderança aqui, ele fala o que Deus mostra para ele. Uma das coisas que eu tenho orado, Senhor, foi a revelação que Deus deu a ele das portas. E que ele ficou um pouco assim triste, porque nem todos passaram pelas portas. E ele falou isso. E isso eu tenho falado com o Senhor, eu quero passar nessa porta, Pai. Eu quero passar. E às vezes, o profeta, quando chega aqui para falar, quantas vezes Deus usa ele aqui para falar, e às vezes a gente não dá aquela atenção que nós temos que dar, porque o profeta, ele veio para falar aquilo que vai acontecer, Deus alertando a igreja, Deus alertando a terra, para que nós nos prostramos e pedimos a Deus misericórdia. O profeta é isso que ele faz. E o profeta não é bem reconhecido na sua casa, o profeta não é bem reconhecido na sua terra, ele não é bem reconhecido. Então Moisés não foi diferente aqui. Mas uma coisa que eu falo, que Moisés, diante de toda a situação, Moisés, ele não se irou, ele não ficou zangado, né? Moisés era o homem mais manso da face da terra, além de matar um egípcio, mas ele era o homem mais manso da face da terra. Mas Moisés, ele se colocou, ele sabia que quem estava falando com ele, que quem colocou ele naquele lugar é Deus, e ele sabia respeitar a autoridade de Deus. Ele não falava nada que Deus não falasse com ele. E uma das coisas que eu vejo aqui é a exortação. A exortação, ela serve para nós de restauração. Às vezes você é exortado, meu irmão. Às vezes você é chamado a atenção. Mas isso é para que você seja restaurado, para que você não faça mais. Tem uma parte do livro que fala assim: exortação não é uma expressão de senhorio, antes exibe mansidão. Aquele que persuade diante de ataques é verdadeiramente uma pessoa mansa. Mas aquele que permite que as pessoas permaneçam no erro, sem nenhuma intenção de restaurá-la, mostra que tem um coração duro. Se um líder, ou se um pastor, ou você como líder, tiver alguma pessoa que está no seu grupo, se o Marlon aqui como profeta da igreja, vê alguma coisa acontecendo, no meio da igreja, no meio dos irmãos, dos jovens, né, dos adultos, se ele vê essa situação e não chamar a atenção, ele está errado. O coração dele, ele não está tentando mudar essa pessoa, ele não está tentando exortar essa pessoa, mas não como ele falou na nossa reunião sexta-feira. Não exortar a pessoa com raiva, não exortar a pessoa com coração duro, mas exortar a pessoa com mansidão, para você ver que aquela pessoa vai poder te ajudar, para você reconhecer os valores daquela pessoa. Mas quando você, por causa de uma amizade, eles conheciam Moisés, eles conheciam Arão conheciam eles, mas mesmo assim, Moisés não deixou de exortar. Sabe quantas vezes você é amigo
ou você conhece e você tem uma finalidade assim, e às vezes você não chama a atenção da pessoa, ou você está vendo o erro e você não chama a atenção da pessoa, aquela pessoa está passando da autoridade que Deus te deu e você não chama a atenção dela, e você às vezes está vendo o que está acontecendo e você também não traz a pessoa e conversa. Uma coisa que eu acho aqui, que Moisés, ele não chamou Corá no meio de todo mundo. Ele chamou Corá à parte. Isso é um homem que é usado por Deus. Ele não envergonhou Corá. Corá, Datã e Abirão quis envergonhar ele e Arão diante da comunidade, porque foi coletivo, foi muita gente. Mas quando Moisés foi chamar a atenção dele, Moisés chamou ele e conversou com ele. E a rebeldia de Datã e Abirão, que quando Moisés mandou chamar eles não vieram, causaram muito dano, causou danos terríveis. E o que é nós desrespeitarmos a autoridade? Moisés lidou com os rebeldes separadamente, primeiro com Corá, o levita, depois com Datã e Abirão. Enviou alguém para buscar Datã e Abirão, mas eles recusaram-se. Quando nós recusamos aquele que está sob responsabilidade sobre nós, quando você se recusa aquela pessoa que está sob responsabilidade sobre você, o nosso pastor, a liderança, você se rebela contra ele, nós vamos ver o que aconteceu com esses que se rebelaram contra Moisés e Arão. E nós vemos que a primeira situação que eles chegaram até Moisés, Moisés se colocou de joelho, o rosto em pó, em terra. Na segunda situação, Moisés se coloca e ele chama Arão e fala: pega o seu incensário. E vai lá, como quem diz, ora. Mais uma vez, ele se coloca em oração pelo povo. E o profeta é assim. O pastor é assim. A liderança tem que ser assim. Os líderes aqui, nós líderes, nós temos que nos colocar. Antes de resolver qualquer coisa, eu tenho que pedir ao Senhor. Eu tenho que pedir a Deus. Como que eu vou fazer? Pai, me dê a direção. Porque, meu irmão, se Deus te chamou, se Deus te colocou como pastor, se Deus te colocou como sacerdote, se Deus te colocou como líder, confia naquele que te colocou. Lá na minha casa, eu tenho meus 2 irmãos mais velhos, Roseni e Roberto, são meus 2 irmãos mais velhos. Lá em casa a gente não tem muito problema com respeitar a autoridade, não. Meu pai ensinou a gente, mas a minha mãe respeitar a autoridade. E começou respeitando. Meu pai falava assim, ó: eu tô aqui, mas sua mãe. Mas depois que eu sair, Roseni e Roberto Cláudio, vocês vão ter que respeitar. Aí se Roberto Cláudio, mas a Roseni não tivesse em casa, mas tivesse Rosana e Rodrigo, ó: eu tô saindo, mas sua mãe, Roberto Cláudio, mas Roseni tá saindo, mas Rosana e Rodrigo tá ficando, respeita Rosana e Rodrigo. E assim por diante. E aí, quando eu chego lá em casa, né, quando eu vou falar alguma coisa, respeitando eles, eu tive que chamar a atenção do meu irmão mais velho, e chamar a atenção de uma autoridade não é muito fácil. Mas Deus falou comigo assim: eu estou te colocando para você chamar a atenção dele. E ele chegou na minha casa e ele conversando. E aí eu peguei e falei com ele assim: Beca, eu tenho que falar uma coisa com você como serva do Senhor, como profeta do Senhor, como boca de Deus. E quando eu falei com ele, né, e minha mãe falou assim: ele é seu irmão mais velho, você tem que respeitar. Eu falei assim: eu não estou tirando a autoridade dele. Eu sei que ele é irmão mais velho, eu amo meu irmão mais velho, ele sabe que eu amo ele. Mas não é por causa que eu amo ele que eu vou deixar o erro acontecer. Até minha mãe, gente, às vezes. Eu falo com ela assim: ó, aqui não é a filha da senhora, não. Aqui é a serva do Deus Altíssimo.
Vou falar uma coisa com a senhora. Eu não estou tirando a autoridade da senhora, mãe. Jamais quero tirar a autoridade da senhora. Mas a senhora não podia agir assim, porque está fora. Aí o meu irmão, quando eu falei com ele, meu irmão, ele levantou assim, furioso assim, da sala, da mesa, da copa. Eu até lembro. E ele bateu a mão assim. Você tem que me respeitar. Eu estou te respeitando. Te respeito. Você sabe que eu te amo, meu amor. Eu chamo meu irmão mais velho de meu amor. Você sabe que eu te amo, meu amor. Eu não estou te desrespeitando. E se eu estiver te desrespeitando, eu quero que Deus cobre de mim. Agora, se eu não estiver te desrespeitando, Deus vai cobrar de você. E depois de 2 meses, gente, minha mãe fala comigo assim: Roberto quer conversar com você. E me chamou para conversar. Primeiramente ele me pediu perdão. E depois ele falou: eu não sabia que Deus mostrava para você as coisas. Eu sabia que Deus te mostrava, mas eu pensei que você não ia mostrar. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ele voltou para a presença do Senhor. Você tem que saber quem você é em Deus. É uma liderança forte. Uma liderança que vai, ou uma liderança que fracassa. Porque nós vimos aqui que nem Moisés, nem Arão fracassaram. Então a gente começa a ver que na atitude de Moisés, vemos que aqueles que representavam a autoridade procuram a restauração e não a divisão. Um líder, um pastor, ele não pode trazer divisão. Ele tem que trazer a restauração, ele tem que trazer a reconciliação, ele tem que trazer a unidade. Então você, meu irmão, nós que somos líderes, cada um que tem a sua casa, cada um que tem a sua célula, é responsável pela sua célula. Eu estava um dia falando assim, foi um dia, eu cheguei para a Silvia, né? E a Silvia, minha pastora, tem que respeitar ela. E aí eu cheguei para ela, eu tive a chikungunya e meu cabelo caiu demais. Minhas unhas caíram também. E meu cabelo estava muito cheio de buraco. Aí eu virei para ela e falei com ela assim: amiga, deixa eu falar com você uma coisa. Eu queria pedir para você se eu podia raspar meu cabelo. Eu tenho que cortar meu cabelo todo curto porque está cheio de buraco. Então eu vou tosquiar meu cabelo. E não é certo eu tosquiar meu cabelo, mas ele está com buraco. Aí ela falou comigo assim, rindo, né? Rosinha, pra que é isso? Precisa me pedir para cortar o cabelo, não? Mas você pode cortar o cabelo do jeito que você quiser. Eu falei assim, eu não aprendi isso, não. Eu aprendi que eu tenho que falar com meus pastores. Então eu tenho que falar com você. E ela falou assim, não. Para com isso, Rosinha. Eu falei assim, posso cortar meu cabelo curto? Vou ter que cortar meu cabelo bem curto. Posso cortar meu cabelo curto? Aí ela ficou rindo, né? E não falou. Eu falei assim, posso cortar? Ela falou assim, ai mulher, Deus te abençoe. Como quem diz, vai. Por mais que eles são meus amigos. Nesse conto eu falo com o Marlon, ele fala, você também é pastor. Eu falo assim, mas você que é o meu pastor responsável aqui. Eu não sou pastora dele responsável, nem da pastora Silvia, não. Só não. Ele e a Silvia que são responsáveis por nós, não é Lê? É ele e a Silvia. E nós temos que respeitar ele. Sabe? Às vezes eu faço as coisas, eu vou fazer as coisas, eu peço para ela, eu falo com ele, porque eles têm que saber, eles é autoridade sobre mim. E se eles falar não, eu não vou achar ruim, porque eles são autoridade sobre mim. Se eles me corrigir, pode me corrigir. Pode me corrigir do jeito que quiser. Se eu estiver fazendo errado, pode me corrigir. Eu não vou ficar com raiva, não, eu vou até gostar. Porque eu estou vendo que tem uma pessoa que está zelando por mim, que está trazendo a palavra de Deus, que está me direcionando no certo. Então nós temos que respeitar. Por mais que brincam, por mais que estão junto com a gente, por mais que a gente vai tomar um café pastoral fraquinho na casa dele, né? Mas a gente toma um café pastoral lá do jeito que gosta, né? A gente toma um café pastoral. Por mais que a gente está lá, por mais que o seu líder, né, te convida para estar na sua casa, por mais que a célula, talvez a célula do seu líder é na casa dele, por mais que você tenha uma liberdade ali de abrir geladeira, de sentar, de ficar depois do culto, mas você tem que respeitar ele, você não pode tocar na unção dele, porque nós vamos ver mais na frente aqui o que aconteceu com esses três quando tocaram na unção de Moisés e na unção de Arão.
Então a gente começa a olhar aqui e ver quais são as consequências que vêm. Lá em Números 16, do 7 ao 11, eles desprezaram a santidade da congregação. Então eu já falei aqui, os 2 pontos que me chamou a atenção, de tudo, deles ter desprezado, deles ter tocado na unção, deles ter deixado Moisés ali. Moisés pode até ter ficado zangado, mas ele não se agiu na carne, ele não se agiu na raiva. Qual foi a atitude da pessoa dele? Como Moisés reagiu diante da crise? Como respondeu aos rebeldes? A primeira reação, ele foi para o quarto. Foi para o quarto. Foi orar ao Senhor. Então, meu irmão, você é líder da sua casa, você é líder de uma célula, você é pastor, eu sou. A primeira atitude que nós temos que tomar diante da situação é orar ao Senhor. A gente tem que pedir a Deus a direção. A gente tem que falar: Senhor, me ajuda. Eu não posso, por causa que eu estou no meio, eu não posso falar, eu não posso concordar. Eu tenho que chamar a atenção. E nós vimos aqui que, será que quando todo mundo está naquela agitação, por causa de alguém está sendo contra a liderança, você se ajunta? Será que se você vê alguma pessoa contra a liderança e começa a falar mal da liderança dos nossos pastores, ou da liderança que você está por baixo dela, será que você sai fora? Ou será que você pede: vamos orar? Não acontece isso? Ou será que você junta e começa a falar também contra a liderança? Porque nós vimos aqui que foram mais de 200 pessoas com Corá, Datã e Abirão. Será que você é desses que faz isso? Ou será que você é desse que, está indo contra a minha liderança, está indo contra meu pastor? Eu não estou com você não. Não estou com você não. E você ali começa a pedir a Deus a direção. Qual é a posição? Orar, colocar diante de Deus, ouvir e dizer o que está acontecendo. Qual será a nossa posição? Será que eu paro aquela conversinha ali na hora e vou orar? Ou será que eu vou juntando mais gente para vir diante deles e começar a acusá-lo eles? Mas uma coisa que a gente tem que entender: eles são escolhidos de Deus. Sabe o que Moisés queria que aquele povo fizesse? Que aquele povo se arrependesse. O que Moisés queria que o povo arrependesse. O que Moisés queria que, diante de Corá, Datã e Abirão e os 250, ele queria que eles se arrependessem. Sabe, Moisés, ele era um homem, ele era um servo do Senhor equilibrado. Ele era um homem sábio. Sabe? Ele era um homem que ele só estava chamando a atenção ali para que a pessoa se arrependesse e não cometesse mais. É o que os nossos pastores fazem com a gente. É o que os nossos pastores fazem com aquele que às vezes se rebela contra a palavra. Se rebela contra aquilo que eles estão trazendo para nós aqui, contra o alimento que eles estão trazendo para nós aqui, porque o que eles trazem é revelação de Deus. Sabe? O que ele traz não vem deles, vem de Deus. O que o líder tem que ser, o que o sacerdote tem que ser, ele tem que vir, toda a direção dele, toda a revelação, todo o ensinamento tem que vir de Deus. Ele tem que saber que ele é uma autoridade espiritual de Deus aqui. Você é uma autoridade espiritual de Deus aqui. E como que você tem agido com essa autoridade que o Senhor te deu? Será que você tem buscado a Deus mais direção? Será que nós temos buscado a Deus mais direção? Será que eu tenho orado? Será que eu tenho jejuado? Será que eu tenho, Pai, eu preciso mais do Senhor. Eu preciso mais do Senhor. Devemos reconhecer a autoridade do Senhor na vida do líder, que o Senhor chamou para liderar.
Miriam e Arão não reconheceram a autoridade de Moisés, assim como Corá, Datã e Abirão também. Moisés era um líder manso e sabia usar a sua autoridade. Corá, Datã e Abirão esqueceram de onde eles haviam saído. De onde Deus usou Moisés para tirar o povo? Do Egito. Deus usou Moisés ali. Onde que eles estavam tendo escravos, trabalhando muito. E Deus usou Moisés e Arão para tirar aquele povo do Egito. E quando o povo estava no deserto, onde que Deus deixava faltar nada, eles começaram a criticar a autoridade de Arão e de Moisés. De onde, às vezes, onde você estava, ou como você chegou aqui, como você chegou aqui na igreja, e como que os seus pastores te receberam, como que a sua liderança te recebeu. E hoje, aonde você está? Onde você está hoje? Pensa onde você estava. E você chegou aqui. Ou eles foram e viram, te trouxeram você para a casa do Pai. Ou te trouxeram você, tiraram você daquele pecado, daquela vida que você estava, daquela vida ruim que você estava. E hoje, para a glória do Senhor, você está aqui, louvando ao Senhor. Às vezes nós esquecemos das pessoas que Deus usa para nos tirar da onde que nós estávamos, das pessoas que se preocupam com a gente, das pessoas que querem uma vida nova para a gente. Às vezes nós andamos com elas, mas de repente a gente esquece, dá uma amnésia na gente, e a gente esquece quem ele era. E aí você começa a se rebelar. E é triste isso. É triste isso. Aqui fala: embora toda a congregação de Israel testemunhasse que a terra se abriu e engoliu as famílias rebeldes, e embora fugisse aterrorizada, seu medo era apenas quanto o castigo e não de Deus. Eles viram, gente, eu fico vendo a cena, da terra abrindo, passou, na televisão, da terra abrindo assim, engolindo, engoliu toda a família de Corá, de Datã, de Abirão, e engoliu também, aqueles 250 que estavam ali com ele, engoliu tudo, e aquele povo viu aquilo, e aquele povo, eles correram de medo, é do que podia acontecer, mas eles não reconheceram, eles não correram, eles não se arrependeram, por causa daquilo que Deus estava fazendo. Aquele povo não teve medo que aquilo que Deus estava fazendo. E o que a rebelião causa para nós? Às vezes eu fico falando com o Senhor assim: Pai, mas o Senhor pegou toda a família, levou toda a família, levou todo o povo ali. Deus, Ele sabe. Mas nós temos que olhar, gente, que ela destrói, ela mata. A rebelião, ela leva você para o inferno. E se você se rebela contra o seu pastor, contra o seu líder, contra o seu pai, contra o seu marido, se você se rebela, você está trazendo uma maldição sobre a sua casa. Você está trazendo uma maldição sobre a igreja. Você está trazendo uma maldição sobre essa terra. Nós vimos aqui o que aconteceu com eles. A terra abriu, engoliu todos eles. Enquanto Deus se preparava para julgar os rebeldes, Moisés declarou: o Senhor me enviou a realizar todas essas obras que não procedem de mim mesmo. Moisés sempre falava que tudo que ele estava realizando não vinha dele, vinha do Senhor. E as pessoas não davam ouvido. E quantas as vezes nós temos ouvido os nossos pastores falar, a nossa liderança falar, e às vezes você não tem dado ouvido naquilo que o Senhor quer, que você se arrependa, que nós nos arrependamos. Novamente, pela terceira vez, Moisés de novo, no versículo 45, Moisés vai diante do povo. Quando viu que o povo não se arrependeu,
Não obstante, Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto pela terceira vez. O senso espiritual de Moisés era tão aguçado que percebeu imediatamente que esse problema poderia ser solucionado só na oração. Será que você tem esse senso espiritual, de espiritualidade, de saber que certas coisas só vai ser resolvida na oração? Nós temos que ter esse senso que certas coisas só vão ser resolvidas na oração. Não vai ser resolvido se você falar muito. Não vai ser resolvido se você zangar. Não vai ser resolvido se você ficar com raiva. Não vai ser resolvido assim na hora. A situação está acontecendo e você pega e vai. Mas se você escuta apenas. E sai e fala com o Senhor: Pai, me dá uma direção. O que eu vou fazer com fulano? O que eu vou fazer com esse irmão? Pai, eu quero a direção do Senhor. Eu quero chamar ele junto, mas no meio do tempo que eu chamar ele junto, eu quero abraçar ele e falar: meu irmão, eu estou te corrigindo porque eu te amo. Eu estou te corrigindo para que você não faça mais isso. E a gente orando para que venha o arrependimento. Porque o que Deus quer de nós, gente, é o arrependimento. Porque quando nós nos arrependemos, Deus, aquilo que Ele ia fazer, Ele deixa de fazer. Nós vimos aqui, quando Moisés se colocou pela primeira vez. Sabe, lembra do bezerro de ouro? Quando Arão lá fez o bezerro de ouro e Moisés estava lá no monte, orando, e Deus deu eles as tábuas dos 10 mandamentos. E Deus pede ele para descer. E Deus não destruiu todo mundo, porque tinha pessoas ali que estavam obedecendo ao Senhor. Tinha pessoas ali que escutavam, que acreditavam na liderança de Moisés. Acreditavam que ele é um homem de Deus. Mesmo que ele tinha afastado por 40 dias. Mas eles acreditavam que Deus falava com ele. Eles acreditavam que ele tinha uma autoridade. Eles tinham certeza que Moisés ele ia descer ali do monte com uma solução. E alguns ficaram, porque ouviam Moisés, porque acreditavam nele, mas outros não se rebelaram. De qual lado? De qual lado que eu estou? De qual lado que você está? Você está do lado que acredita no pastor Marlon, mas a pastora Silva como nossos profetas aqui. Você está do lado que acredita na liderança, que nós estamos por baixo da autoridade deles. Nós temos reunião com eles. Nós somos exortados, eles chamam a nossa atenção, eles nos ensinam. Eles falam com mansidão. Ou você está, eles viajam. Eu sei que eles ficam preocupados, não saem do celular. Eu pergunto: que viagem é esse que eles não saem do celular, né? Eles não saem do celular, eu cutuco eles lá e falo: que viagem é esse que não sai do celular? Que férias é essa que você não sai do celular? Mas quando eles saem, eles acreditam. Eles acreditam na liderança que eles deixaram aqui. E nós acreditamos neles porque eles são cobertura. Eles são, não é que eles viajaram, que eles esqueceram. Não é que Moisés foi para o monte e esqueceu do povo que estava lá embaixo. Ele foi buscar de Deus mais o que ele tinha para falar para aquele povo. E qual é a sua postura? Qual é a minha postura? Se colocou o líder ali, porque eles sabem que aquele líder é capaz. E se acontecer alguma coisa que o líder desviar, eles puxam a gente e chamam atenção para a gente. Tudo com amor. O pecado de ontem não fora tão declarado como o de hoje. Rapidamente diz Arão. Moisés falou com Arão o que tinha acontecido antes, que tinha engolido a terra, que o povo continuou da mesma forma. Moisés pediu para que Arão pegasse o incensário, fosse para a congregação e ficasse ali na expiação, versículo 43, orando ali para aquele povo. Moisés não era sacerdote, por isso pediu a Arão que fosse rapidamente fazer expiação pelo povo, interceder pelo povo. Eis aí a intercessão mais expiação. A praga já tinha começado entre o povo. Arão agora se colocou entre os mortos e o vivo. E o resultado foi que a praga foi interrompida.
Será que você, como sacerdote, você tem se colocado para que aquilo que às vezes está chegando na sua casa, ou está chegando até no seu grupo de liderança, você está vendo, você tem se colocado diante de Deus para que isso não viesse acontecer? Ou pedindo a Deus, Pai, não deixe isso acontecer não. Eu vou me colocar diante de tudo aqui, porque eu vi que aconteceu. As pessoas viram o que aconteceu lá atrás. E agora eu não quero que aconteça não. E você se entra para interceder. Quem é o intercessor aqui? Quem quer ser o intercessor aqui? Entrar na frente aí. Está na frente. Levando. Tudo é oração. Sobre a sua casa. Sobre a sua família. Sobre o grupo, né? Que você é líder. Uma pessoa que só se preocupa consigo mesma e que geralmente se queixa da responsabilidade que tem pelos outros, não serve para representar a autoridade. O modo pelo qual uma pessoa reage mostra o tipo de pessoa que é. Muitos pensam em apenas salvar as aparências e estão extremamente sensíveis à crítica dos outros. Todos os seus pensamentos são inconcentralizados. Moisés, entretanto, era fiel em toda a casa de Deus. Possivelmente, se a casa de Deus sofresse, Moisés na sua carne ficaria satisfeito, mas ele não teria sido um servo fiel. Um servo fiel, embora pessoalmente rejeitado e desprezado, carrega o fardo de muitos. Mesmo que você está sendo desprezado ou rejeitado, mesmo que você está aí sendo líder, mesmo que você está indo sendo um pastor de igreja, vai ser um pastor de igreja. A liderança, nós somos pastores, cada líder é um pastor. Quando acontece alguma coisa na sua célula que você vê que está acontecendo, o que você faz? Você deixa acontecer ou você toma a frente? Vamos ser aqueles líderes que tomam a frente. Vamos ter aqueles líderes que intercedem, aqueles líderes que oram, aqueles líderes que jejuam, aqueles líderes que pedem a palavra a Deus. A Bíblia, gente, a Bíblia tem tudo para a gente ensinar para as pessoas. Eu falo com o Senhor, que livro completo é a Bíblia? Tudo que você quiser tem na Bíblia. É só você ler ela. Então você traz a palavra, você traz essa palavra que vai estar livrando. Você vai trazer a palavra que a pessoa vai estar buscando o arrependimento do Senhor. Então, meu irmão, eu deixo aqui para nós. Não toque no ungido do Senhor. Eu vou dar um testemunho aqui rapidinho, já estou acabando já. Eu não vou falar o nome da pessoa, que a pessoa está me assistindo. Havia um pastor, que ele tinha uma filha, e que essa filha um dia, esse pastor chamou a atenção dela, pelas coisas que ela estava fazendo na casa do Senhor. Ela tocava, cantava, pregava, mas estava fazendo tudo relaxadamente. E quando ela saía da igreja, o comportamento dela não era muito bom. E esse pastor foi chamar a atenção dessa levita. E essa levita falou assim: o senhor está falando com a boca do diabo. E aí o pastor falou assim: se eu estou falando com a boca do diabo, eu quero que Deus te prove. No outro dia, essa levita levantou sem andar. Ela mexia daqui para cima, mas para baixo ela não andava. Esse pastor carregando a levita para lá e para cá. E ela, orgulhosa, aí esse pastor ajoelhou durante 15 dias. Esse pastor ajoelhou pedindo a Deus misericórdia, que não queria que a filha dele ficasse paralítica. As pernas dela não movimentavam, tinha que dar banho nela, colocava ela no sol, trazia ela para dentro de casa, sentava ela no sofá, levava ela para a cama, ia para o banheiro. E ele foi para o monte orar para Deus ter misericórdia da filha dele. E um dia, ele olhando da cozinha, e ela sentada no fundo do lote,
ele falou com o Senhor: Pai, não deixe que essa minha filha fica paralítica, porque ela tocou na unção do ungido do Senhor. Quando ele começou a orar e buscar, e de repente ele colocou toda a família dele para orar, e começaram a orar. Depois de mais ou menos quase 3 meses, de repente, essa pessoa do nada começa a levantar da cadeira e dar os primeiros passos no terreiro da casa. E a mãe queria correr lá ajudar essa pessoa a andar. E o marido falou assim: deixa, Deus está curando ela. E essa pessoa veio andando como uma criança que está querendo andar, encostando na parede, até chegar e abraçar esse pastor, pedir ele perdão. Isso aconteceu lá na minha casa, com uma das minhas irmãs, que tocou na unção do profeta, que tocou na unção do pastor, que tocou na unção do pai. Então, meu irmão, não toque na unção do líder. Seja o que ele está fazendo. Você gostou ou não? Não toca na unção dele, não. Porque nós vimos aqui o que aconteceu com Corá, Datã e Abirão, e os outros que ficaram do lado dele. Respeite o seu pastor. Respeite a sua pastora. Respeite o seu líder. Portanto, confessamos nossos pecados, reconhecemos que somos demasiadamente pequenos e duros. O desejo de Deus para nós é que tenhamos graça em nós, sejamos tais que Deus tenha permissão de julgar em todas as coisas. A graça para com os outros é o caráter de todo aquele que está em posição de autoridade. E nós vimos que Moisés aqui simplifica Jesus. Que nós também possamos obedecer o que Deus tem pedido a gente para fazer aqui. Então eu termino deixando essa reflexão para você. O que é você tocar no ungido do Senhor? O que pode acontecer? O que é você tocar? Talvez você fale assim: ah, fulano não é o pastor, é só um líder. Não tem nada a ver, não. Não. Ele está ali como seu pastor. Ah, meu líder? Não. É só líder só. Tem que respeitar meu pastor Marlon Sil. Não. Você tem que respeitar seu líder também. Meu pai? Não. Eu tenho que respeitar meu pastor. Meu pai não. Que o meu pastor falar é que eu vou respeitar. Não. Respeite seu pai. Que ele é autoridade sobre você. Então, o Senhor possa abençoar vocês grandemente. Seja essa reflexão para nós aí. Quem nós estamos respeitando. Vou terminar mais uma vez. Eu estou igual o pastor Luciano Subirá. Toda hora eu quero terminar, não termino. Quero contar uma coisa para vocês. Quando meu pai morreu, eu tinha 18 anos de idade. E meu pai, ele tinha assinado para mim para Bangladesh. Para mim fazer missões lá em Bangladesh. Só que tem que meu pai morreu e minha mãe, ela custou aceitar o meu chamado de missões. Mas meu pai já sabia do meu chamado de missões. Meu pai tinha conversado com minha mãe e ela me liberou para ir para Bangladesh. Só que tem que eu ir para Bangladesh em 88. E em 88 eu perdi meu pai. E aí o seminário virou para mim e falou assim, o pastor Paulo Mauzar falou assim: a gente não pode mandar você para Bangladesh, nós vamos mandar a professora Eliane, nós não podemos mandar você. E minha mãe não quis me liberar para fazer missões. Minha mãe falou: não te libero para fazer missões longe. Eu te libero você para fazer missões aqui em Belo Horizonte. Eu não vou te liberar, não adianta, Rosilene, eu não vou te liberar. Eu com meus 19 anos, mãe, eu quero ir para a África, eu quero ir para Moçambique, mãe, eu quero ir para Angola. Eu não vou te liberar, Rosilene, eu não vou te liberar, não fala mais isso. E eu fiz missões no Brasil, igual estou fazendo missões aqui. E, de repente, passaram-se 38 anos que a minha mãe me liberou. Eu não desrespeitei. Minha mãe falou: você não vai. Eu falava: eu não vou. Como é que eu ia? Mesmo sendo maior de idade.
Se você é maior de idade, você manda em si, não. Você tem seu pai e sua mãe, eles que mandam você. Mesmo sendo maior de idade. E as pessoas falam comigo, você tem 38 anos, já passaram 38 anos, e sua mãe não quer que você vá, e você vai continuar respeitando a sua mãe? Com 18, eu tinha 46. Com 18 eu perdi meu pai. 38 anos, 46. E você está respeitando a sua mãe? Eu falei assim, eu tenho que respeitar minha mãe. Aí um dia, minha mãe chegou para mim e falou comigo assim, filha, você é igual ao seu pai. Não tem como eu prender você aqui. Você é uma missionária, você é uma pastora igual ao seu pai. Mesmo eu triste, Deus falou comigo assim, libera minha filha, porque ela é minha. Porque senão pode acontecer alguma coisa na sua casa. Eu não sei o que Deus mostrou minha mãe. Eu sei que minha mãe chegou chorando para mim. Minha mãe me liberou. Aos meus 48 anos, eu fui para a África. Tive a oportunidade antes, mas minha mãe não me liberou, eu não fui. E eu não me arrependo. Não me arrependo. Porque é promessa, é bênção de Deus. As coisas têm alcançado na minha vida por causa da obediência. E às vezes eu não quero que as bênçãos se afastem por causa da rebelião. Eu não quero que esse espírito esteja em mim. Em nome de Jesus. Não queira que esse espírito esteja em você. Mas sim o Espírito Santo do Senhor. Que faz você reconhecer a autoridade. E que faz você arrepender das coisas erradas. Em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe vocês. Passo a palavra para o Marlon, em nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Comece a orar no seu lugar, perguntando assim, Senhor, quem que eu preciso lavar os pés nessa manhã? Quem que eu preciso honrar? Quem que eu preciso mostrar autoridade, respeitar essa autoridade, indicar essa autoridade? Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, o Espírito Santo falou forte. Tem pessoas que precisam lavar os pés uns dos outros, representando o pai, representando mãe, ou o pai representando a filha. Nós precisamos entender que esse é um momento de quebrantamento. Feche seus olhos, Pai. Nós, na autoridade do nome de Jesus, te pedimos, meu Pai, venha falar conosco, Senhor Deus. Venha, Senhor Deus eterno, falar ao nosso coração. Pai eterno, o que nós precisamos fazer, Senhor Deus, nesta manhã, para liberar a unção e a autoridade, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor. O que nós precisamos fazer, Senhor Deus eterno, para que o mover do Senhor Deus venha sobre nós, como igreja, como família. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, quebranta o nosso coração, Senhor Deus eterno. E venha falar conosco, Senhor Deus eterno, enquanto nós vamos estar louvando, enquanto nós vamos estar adorando ao Senhor. Pai eterno, venha falar, venha mostrar, venha nos direcionar, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus eterno, eu oro intercedendo, meu Pai, por cada líder de casa, meu Pai, cada pai aqui, meu Pai, sacerdote, meu Pai, que precisa do toque e da restauração do Senhor. Pai, no nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor possa estar agora falando conosco, Senhor Deus, neste momento. Você com os olhos fechados, interceda e comece a orar por aquela autoridade que precisa daquele toque, do toque do Senhor, meu Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, amém, amém. Vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo.
mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Infinito, incomparável amor de Deus. Antes de eu falar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Tão infinito o amor de Deus. Para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Derruba as montanhas, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não podemos comprar, não há preço, Ele nos dá. Recebe o amor. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra nos encontrar. Não podemos comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito
Tremendo e ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Esse é o Deus, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de milagre, esse é o Deus presente, esse é o Deus único. Não há outro igual a ti, Senhor. Aleluia. Senhor Deus e Pai, feche seus olhos. Muito obrigado, Senhor Deus, por este momento, meu Pai. Deus eterno, que possamos levar as marcas desse verdadeiro evangelho aonde nós formos, meu Pai. Senhor Deus, eu te peço no nome de Jesus, que o nosso ministério seja todos os dias a toalha e a bacia, para a gente lavar os pés uns dos outros, meu Pai eterno. Pai eterno, lavar os pés dos pais, dos filhos, ó Deus eterno, dos senhores, das senhoras, daqueles que, meu Pai, são investidos de autoridade, meu Pai. Senhor Deus, eu oro para que no nome de Jesus, meu Pai, possamos sair daqui transformados pelo Teu poder, transformados pela Tua glória, Senhor Deus, transformados e tocados, meu Pai, pelo Teu amor. Pai, muito obrigado, Deus eterno, por esta manhã. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo. Coloque suas duas mãos sobre o seu coração. Eu senti do Senhor fazer essa oração. Repita comigo assim: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados. Sara minha alma, escreve meu nome no livro da vida. Nesta manhã, eu te confesso, como meu único e suficiente Salvador. Pai eterno, perdoa os meus erros. E se eu estava desviado, nesta manhã, arrependido eu volto para os teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Toda a igreja com os olhos fechados. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez, que gostaria de entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Tem alguém nesta manhã que gostaria de confessar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador? Amém. Todos nós aqui vamos morar no céu, amém? Estenda suas mãos aos céus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a doce consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós. É a igreja que vai morar no céu, diz: Deus abençoe, vá na paz. Tira foto com os irmãos Everton e Micaele. Amém? Vá na paz, Deus abençoe.